Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre refração das ondas. Galera, a primeira coisa a gente precisa entender o que é a refração, como acontece, quando acontece. Então a gente tem dois pontos aqui para a refração. Primeiro, a refração ela acontece quando eu tenho uma mudança do meio de propagação da onda. Ah, como assim? A minha onda estava propagando no ar e agora ela vai se propagar na água. Então eu tive uma mudança de meio. A minha onda estava se propagando num óleo, numa superfície que tinha um lubrificante e agora ela foi para uma superfície que não tem um lubrificante. Então ela mudou o meio de propagação dela. A minha onda estava se propagando no ar e agora ela está se propagando no vidro. Mudou o meio de propagação. Quando isso acontece, eu falo que a minha onda refratou. Agora, para ondas que são feitas, pulsos que são feitos em cordas, a gente fala que a onda refrata quando eu tenho uma mudança de densidade da corda. Vamos imaginar que você amarrou um fio de nylon, que é um fio muito fininho, a um fio de barbante e sacudiu essa corda de forma a promover um pulso. Então, o seu pulso ele vai começar a se propagar no fio de nylon. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que passar para o fio do barbante, ele vai ter que se propagar no barbante. Ou seja, ele está refratando. A onda começou em uma corda com determinada densidade e passou para uma corda que tinha uma outra densidade. Então, nesse caso, eu tive a refração. Então, esses dois momentos, a minha onda muda o meio de propagação ou muda-se a densidade de onde a onda está se propagando, eu digo que ela refratou. Qual é a principal característica da refração? Na refração, a velocidade da onda sempre vai sofrer alteração. Sempre, pessoal. A onda ela se propaga, a gente tem a velocidade da onda, olha. Quando eu defino meu índice de refração, N é igual a C, que é a velocidade da luz no espaço, no vácuo, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio. Então, se a minha onda está refratando, ela está mudando de meio. Então, no meio 1, ela vai ter uma velocidade V1. Quando ela passar para o meio 2, ela vai ter uma velocidade V2. Quer ver? Quando você está lá na piscina, você está dentro da piscina, mas a sua cabeça está fora da água. Você só está com o seu corpo dentro da água. E você está conversando com alguém que está fora da piscina. Aí você resolve dar um mergulho, você submerge, enfia a sua cabeça lá debaixo da água. A pessoa que está do lado de fora, ela continua falando, mas você não consegue ouvir a pessoa do mesmo jeito. Por quê? A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. A velocidade do som na água é muito menor do que 340 metros por segundo. Ou seja, quando a onda sonora da pessoa que estava falando refrata, muda do ar para a água, ela sofre uma alteração de velocidade. E essa alteração de velocidade, ela vai ser inversamente proporcional ao índice de refração do meio. Então, quanto maior for o índice de refração do meio, ou seja, quanto mais dificuldade aquele meio oferecer para que a onda se propague, menor é a velocidade da onda naquele meio. Onde é mais difícil a onda se propagar? No ar ou na água? Com certeza é na água. Por isso que a velocidade da onda na água é menor do que no ar. Por isso é mais difícil escutar alguém quando você está lá mergulhado na água do que quando você está do lado de fora, tá? Uma observação importante: a frequência e a fase da onda não se alteram. Pessoal, quando a gente fala de reflexão, se você não viu a aula de reflexão, dá um pause aqui e volta lá. Quando a gente fala de reflexão, a primeira coisa que a gente entende é que a reflexão ela pode ocorrer com alteração de fase ou sem alteração de fase. No caso da refração, não. Quando a minha onda refrata, eu não mudo a fase dela. Se ela refratou como crista, ela permanece crista. Se ela refratou como vale, ela permanece vale. As características fisiológicas da onda, frequência e comprimento de onda, a frequência no caso, mais específico a frequência da onda não vai se alterar, mas a velocidade altera.
Se a velocidade altera, uma outra característica da onda vai alterar. Presta atenção. Vaca lambe folha. Velocidade é igual a lambda vezes frequência. A minha frequência é constante, é uma regra. Mas a minha velocidade muda. Se a minha velocidade está mudando, quer dizer que o meu comprimento de onda também vai mudar. Se a minha velocidade aumenta, o meu comprimento de onda vai ter que aumentar. Se a minha velocidade diminui, o meu comprimento de onda vai ter que diminuir. A velocidade e o comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais, tá? Para um valor de frequência constante. Então, enquanto a sua frequência permanece constante, porque é o que acontece na refração, a velocidade da onda vai alterar e o comprimento de onda, por consequência, vai ter que alterar também, para compensar essa alteração da velocidade, ok? Então, vamos entender o que a gente pode calcular, o que a gente pode fazer para uma onda quando ela refrata. Vamos lá. Primeira coisa, a lei de Snell. Gente, a lei de Snell vale para qualquer refração, seja essa refração num espelho, seja essa refração na água, seja essa refração em qualquer meio. A lei de Snell, ela é válida, né? A gente sabe que, tradicionalmente, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. E a gente sabe também que, se eu fizer N1 é quem? C sobre V, né? Então, se eu fizer seno de θ1 sobre V1 é igual a seno de θ2 sobre V2. Então, o que eu fiz aqui? Eu escrevi essas duas equações aqui de uma maneira resumida, de forma que você consegue relacionar o seno com o índice de refração. Ó, eu dividi o seno de θ1 dividido pelo seno de θ2, ou seja, o seno do raio incidente, que é o θ1, dividido pelo seno do raio refratado, que é o θ2, peguei esse seno e passei para cá. Ó. É igual a quem? Índice de refração 2 dividido pelo índice de refração 1, ou seja, índice de refração do meio 2 dividido pelo índice de refração do meio 1. Ah, mas eu não quero... O exercício não me deu índice de refração, me deu velocidade. Esquece essa parte da equação e iguala seno de θ1, que é o que eu fiz aqui, ó, dividido por seno de θ2, que é o meu raio refratado. Peguei esse, passei para cá. Vai ser igual a V1 dividido por V2, ok? Então, eu igualo seno e velocidade. Posso fazer isso, só esquecer o índice de refração aqui. O exercício não me deu o ângulo, mas me deu o índice de refração e a velocidade. Então, você vai trabalhar aqui, ó. N2 dividido por N1 é igual a V1 sobre V2. Observa que o índice de refração e a velocidade são inversamente proporcionais, ok? O exercício não me deu índice de refração, não me deu velocidade, mas me deu comprimento de onda. Massa, o seno do ângulo incidente dividido pelo seno do ângulo refratado, ou seja, seno de θ1 dividido por seno de θ2 é igual ao comprimento de onda no meio 1 dividido pelo comprimento de onda no meio 2. Rayanda, mas por que você está falando de comprimento de onda? Gente, eu estou falando de comprimento de onda porque quando ocorre a refração, a velocidade da minha onda altera. A velocidade da onda altera, então o comprimento de onda dela também vai alterar. Ela vai ter um comprimento de onda 1 quando ela estiver no meio 1. Um comprimento de onda 2 quando ela estiver no meio 2. Então, a lei de Snell, ela serve para relacionar ângulo com índice, ângulo com velocidade, ângulo com comprimento de onda, índice com velocidade, índice com comprimento de onda, velocidade com comprimento de onda. A gente consegue relacionar qualquer duas grandezas aqui, tá bom? Prestem atenção nas unidades de medida, tá? Por via de regra, a gente tem comprimento de onda vai estar em metros, velocidade metros por segundo, índice de refração é adimensional e o nosso ângulo aqui no caso tem que estar em graus. Agora, lembra que eu falei lá, a refração ela acontece quando a gente tem uma mudança de meio, que é o caso da lei de Snell, ou quando eu tenho um pulso se propagando em uma corda de densidade diferente da de destino. Então, é o exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui
essa corda de azul seja o nylon, ela tem uma densidade 1. E essa corda verde aqui seja o barbante, tem uma densidade 2. Eu fiz um pulso na minha corda de nylon e esse pulso vai se propagar até chegar na minha corda do barbante, ou seja, o meu pulso refratou. Refratou sem inversão de fase, ok? Ele estava crista, refratou como crista. Uma parte do pulso refrata, outra parte do pulso reflete. Então, quando ele chega nessa extremidade, uma parte do pulso vai refletir sem inversão de fase, ou seja, ó, a setinha, ele refletiu como crista. Mas uma outra parte do pulso continuou se propagando, refratou, mudou de meio. Então, eu tive dois fenômenos aqui, a reflexão na extremidade e a refração. Quando a gente está trabalhando com cordas, né, ondas em cordas, a gente pode utilizar duas equações. A equação para eu descobrir a velocidade de propagação da minha onda na corda. Então, esse V aqui é de velocidade. Como que eu faço isso? Essa velocidade, ela é a raiz da força. Que força? A força que está tracionando essa corda. Qual é a força que eu estou tendo que fazer para que essa corda fique esticada? Vamos supor que a gente tem uma força de 10 newtons puxando essa corda aqui desse lado. Então, seria essa força. Dividido por ρ. Quem é ρ? ρ é a densidade da corda. Gente, o que é densidade? A densidade é massa sobre volume, tudo bem, mas no caso da corda, a gente vai calcular a densidade fazendo a massa da corda dividido por L, que é o comprimento dessa corda. Então, você precisa entender que cada parte da minha corda, olha, aqui eu não tenho uma densidade 1, então, para essa parte aqui da densidade 1, eu vou ter uma velocidade V1 e eu consigo calcular. Para essa segunda corda aqui, que tem uma densidade 2, eu vou ter uma velocidade V2 e eu consigo calcular. Ah, André, você está me dizendo que cada parte tem uma velocidade? Sim, eu estou te dizendo isso. Por quê? A gente acabou de falar que essa onda vai refratar e que a velocidade da onda, ela sempre altera na refração. Então, a velocidade que a minha onda está se propagando nessa corda azul aqui, não vai ser a mesma velocidade com que ela vai se propagar na corda verde, tá? Então, quando ocorre a refração, eu tenho uma alteração de velocidade. Por isso, eu posso calcular o V da minha corda 1 com a densidade 1 e o V da minha corda 2 com a densidade 2, ok? Pessoal, é isso, tá? Basicamente, o fenômeno da refração. A gente viu, então, quando ela ocorre em cordas. Vimos a lei de Snell com várias variações, né? Várias aplicações com seno, com índice de refração, com velocidade, com comprimento de onda. Tu vai poder utilizar o que o exercício te der para você aplicar aqui, tá? Lembrando que quando a gente fala de refração, a gente sempre tem que lembrar que na refração a velocidade ela vai alterar sempre. E a velocidade alterando, eu tenho uma alteração do comprimento de onda. Por quê? Porque a frequência é constante. Frequência e fase de ondas não se alteram na refração. Tranquilo? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!